Essa aula 2 tem por objetivo retomar alguns dos temas mencionados na aula 1, dada a sua importância. Bem, no primeiro momento, lembrando que o fundador da psicanálise foi Freud, Sigmund Freud, e ele a desenvolveu entre os séculos XIX e o século XX. O que seria a psicanálise? Qual o conceito da psicanálise? Para Freud, o objetivo da psicanálise é levar a consciência do doente à psique que está nele recalcado. Por isso que a psicanálise, como a gente trabalhou na aula 1, ela trabalha com alguns elementos da mente que a gente citou e que ele classificou, nomeou como sendo id, o ego e o superego. Bom, a psicanálise, então, ela trata de conhecimentos sistematizados sobre a estrutura e o funcionamento da vida psíquica e sua repercussão no sujeito. Então, o objeto de estudo da psicanálise é essa psique, e ele, por isso do nome psicanálise, e por meio dessa psique será feita uma análise dela com o objetivo de sistematizar a sua estrutura e qual é a influência desse funcionamento da vida psíquica sobre a vida do indivíduo. Bom, por isso ela vai se fundamentar na técnica interpretativa. Por meio dela, a psicanálise basicamente ela vai precisar direcionar seus estudos pela investigação, pela análise e a seguir pela interpretação daquilo que está recalcado no paciente. Bom, falando disso, a psicanálise desenvolve seus estudos em 3 níveis. O primeiro nível de seu estudo é pelo método de investigação que a gente já mencionou aqui. O segundo nível vai trabalhar com a psicoterapia, que é a investigação, o que foi investigado vai ser tratado de uma maneira interpretativa, por meio de um controle. Então, eu investigo, que seria o primeiro método, né? O primeiro procedimento da psicanálise é a investigação, e a partir dessa investigação eu vou aplicar uma interpretação controlada dela para compreender a resistência, a transferência e o desejo do paciente e o que isso tem afetado na sua vida, né? De uma maneira geral. Bem, a partir de então, são aplicadas o terceiro nível desse estudo por meio da aplicação de teorias psicanalíticas ou psicopatológicas. E aí essas teorias vão ser sistematizadas por meio dos dados investigados, e ali, com essa sistematização dos dados que foram investigados e diante da interpretação controlada deles, eu aplico aí essas teorias psicanalíticas ou psicopatológicas para compreender e dar aí um tratamento para esse paciente, né? Em busca de solução e até de cura, né? Que o objetivo maior seria esse. Bom, enfim... Então, a gente falou aí basicamente, repetindo, dos 3 níveis no qual se fundamenta a psicanálise, dos seus estudos, que seria pelo método da investigação. Depois nós teríamos aí a interpretação controlada do que é investigado, que seria o método psicoterápico, e a seguir a aplicação das teorias, né, da psicanálise, tanto as psicanalíticas como as psicopatológicas. E essa aplicação das teorias se dá a partir da sistematização dos dados introduzidos pelo método das técnicas psicanalíticas. Bom, falando aí desse método, vamos rememorar as técnicas psicanalíticas e com elas falando brevemente do histórico que já foi apresentado na aula 1 da vida de Freud.
Bom, a primeira técnica psicanalítica aplicada por Freud foi a hipnose, especificamente sugestão hipnótica, que ele desenvolve quando ele estagia com Joseph Brauer, né? Aliás, desculpa, quando ele estagia com Jean-Martin Charcot, entre os anos de 1885 e 1886, em que ele estuda pacientes nervosos, especificamente tratados como histéricos. E ali ele aplica essa sugestão hipnótica e tem bons e ótimos resultados. A partir de então ele começa a descrever esses resultados e a desenvolver em cima deles os estudos da psicanálise. Logo a seguir, ele vai estagiar com outro médico, que é o Joseph Brauer, e entre os idos de 1893 e 1895, ele escreve com Joseph Brauer a primeira obra considerada psicanalítica, que é Os Estudos da Histeria. E ele escreve então com esse médico, né? E nesse estudo sobre a histeria, ela é considerada então a obra que consagra a psicanálise. E nesse período, né, Freud desenvolve um outro método conhecido como cartase. Nesse método cartático, ele busca a rememoração das cenas vividas pelo paciente. E nessa rememoração das cenas vividas pelo paciente, ele busca fazer uma relação dos seus conteúdos, né, com a situação que o paciente está vivendo em sua doença. Na época, voltando a dizer que era a histeria. Bom, a seguir, ele aplica um outro método, que é o método da técnica da concentração. Nessa técnica da concentração, é muito parecido aí com o método cartático, também tem a rememoração, só que essa rememoração, ela se dá por conversação normal. E nessa conversação normal, a voz do paciente, o paciente dá voz a essa rememoração porque ela não é direcionada. Então, ele aplica aí, dentro dessa técnica da concentração, a insistência, que é quando o paciente não se recorda ou fala que não lembra de algum momento que ele viveu que possa ter causado o que ele está sofrendo hoje. E aí Freud aplica essa insistência com o intuito de levá-lo a rememorar e falar, não, força aí que você consegue lembrar. Quando Freud aplica muita insistência, que é uma outra técnica, né, ou mais insistente, ele leva o paciente a fechar os olhos com o objetivo de fazer uma busca aí na psique do paciente para que ele possa rememorar isso. Bom, por isso que a gente tem aí em filmes, ou já viu aí alguns desenhos do paciente sentado no divã, né? E ali com os olhos fechados, é exatamente um dos casos, seria a aplicação dessa técnica aqui da concentração. Outra técnica que Freud aplica, que em 1897 vai ser a técnica da pressão. Nessa técnica da pressão aí, nessa época, em 1897, ele já rompe com Brauer, porque ele tem uma discordância com ele. Para Freud, especificamente, a ênfase dele é na memória, essa memória do paciente, ela tem relação com conteúdos sexuais da infância. Então, boa parte da psicanálise freudiana, ela é firmada nos conteúdos sexuais do indivíduo, principalmente na infância. E Brauer não concorda com isso, então eles rompem, né, essa relação que eles tinham de estudos da psicanálise, e Freud segue ali com esse paradigma de que o tratamento do doente tem suas razões e tem uma das suas motivações, questões sexuais desenvolvidas pelo indivíduo ainda na sua infância. Aí ele começa a aplicar também essa técnica da pressão, que é quando ele aperta, né, a fronte do indivíduo para ali buscar a rememoração ou os conteúdos do IT, né, do subconsciente do indivíduo. Por seguinte, ele adota a associação livre, que é uma prática
que se utiliza hoje no tratamento com fundamento na psicanálise, a gente aplica com mais afinco essa técnica da associação livre. Segundo essa técnica, o que a gente busca é a investigação. A partir da investigação se analisa o que está sendo apresentado, né, pelo indivíduo, e ali aplica-se a interpretação na busca dos conteúdos latentes daquilo que está sendo demonstrado pelo paciente, né? Bom, e por fim a técnica da atenção flutuante, que ela é baseada na escuta. Então, o psicanalista, ele apenas ouve e ele tenta fazer uma relação da fala do indivíduo com os conteúdos que nele estão submersos. Lembrando que, apesar de os estudos sobre a histeria ser uma obra aí fundada por Freud, que escrita por Freud e Brauer, e que fundou a psicanálise, a obra que inicia a psicanálise freudiana é a interpretação dos sonhos, escrita em 1900. Bem, enfim, esse é um resumo aí do que foi falado na primeira parte da aula 1, e ela fica aí como uma retomada desses pontos que são importantes. E na aula 2, na aula 3, estaremos retomando alguns outros pontos e fazendo links com outros temas. Então, importante nessa aula aqui enfocarmos nos métodos, né, desse estudo, que é desenvolvido em 3 níveis, que seria o método de investigação psicoterápico e aplicação das teorias psicanalíticas e psicopatológicas, e rememorarmos também, lembrarmos das técnicas psicanalíticas, né? Que elas têm a ver também com o histórico da pesquisa de Freud. A sugestão hipnótica, o método cartático, a técnica da concentração, a seguir da pressão, a associação livre e, por fim, a atenção flutuante.